Boa noite, irmãos. Graça e paz. Que bom nos encontrarmos em mais um domingo à noite, né? Abramos as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São Lucas. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 22. Nós leremos o texto que vai do verso 31 ao verso 34. Lucas, Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 22, versos 31 a 34. Nos diz o seguinte a palavra do Senhor, Evangelho de Lucas, capítulo 22, versos 31 a 34. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Senhor, eu quero te agradecer a oportunidade que me concedes de estar ministrando a tua palavra. Reconheço, Senhor, que não sou digno e muito menos tenho capacidade alguma de fazer esta ministração. Mas aprove a ti, ó Pai, me escolher para ministrar a tua palavra nesta noite. Portanto, aqui estou te pedindo que me concedas graça, sabedoria, discernimento, enfim, tudo aquilo que eu não tenho por mim mesmo e necessito da tua capacitação para que a tua palavra seja exposta, Senhor. Também te peço, ó Pai, que tu estejas ministrando a tua palavra primeiramente ao meu coração, que meu coração se dobre a ela, e que tu me concedas a graça de, juntamente com os meus irmãos que aqui estão reunidos e aqueles que estão a ouvir o teu santo evangelho, que tu abençoe todos nós e que os nossos corações se dobrem diante de ti, para que consigamos, ó Pai, seguir na jornada que tu tens nos dado, de forma fiel e te amando mais e mais. Pois te oro no nome de Jesus, amém. Meus queridos irmãos, o reverendo Heber Carlos Campos Júnior, teólogo muito conhecido no meio reformado, um dos grandes estudiosos e ministradores, expositores das Sagradas Escrituras, ele afirma que existe a possibilidade de cristãos enfrentarem os desafios da vida sem que clamem pela total dependência de Deus, o que ele chama de perseverança sem preservação.
Explico. A referência do reverendo Heber Carlos Campos a esta sua afirmativa é acerca da doutrina conhecida como perseverança dos santos. Doutrina essa que, às vezes, é também chamada, é também conhecida como perseverança por preservação dos santos. Enfim, a doutrina é conhecida como perseverança dos santos e também é chamada por preservação dos santos. Essa doutrina, ela faz parte do que eu poderia chamar nesta noite do pilar reformado, conhecido como os 5 pontos do calvinismo, representado estes 5 pontos pelo acróstico em inglês, que forma a seguinte palavra, TULIP, T-U-L-I-P, que significa depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Que é exatamente esse último tópico, né? O P do acróstico TULIP, que o reverendo Heber Carlos Campos, ele traz para a gente, quando ele diz que há a possibilidade de cristãos, de nós que aqui estamos nesta noite, de nós enfrentarmos, de nós tocarmos a nossa vida, né? Principalmente os desafios que a vida efetivamente ela nos impõe, sem que nós clamemos pela total dependência de Deus. É necessário que nós nos lembremos, no início dessa palavra nesta noite, que a Bíblia ela tem exortações para que nós continuemos, digamos, firmes na fé. Há várias exortações. Eu trago pelo menos 3 versos. Em 1 Coríntios, no capítulo 16, verso 13, o apóstolo São Paulo nos diz: sede vigilantes, permaneceis firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. No livro do desconhecido autor aos Hebreus, nós encontramos o seguinte: porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos, consequentemente em Cristo Jesus. Em Apocalipse, no capítulo 2, verso 10, Cristo diz o seguinte a uma das igrejas: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Além dessas 3 afirmações, 3 exortações que a Bíblia nos traz, nos mostra, nos conclama a que sejamos e tenhamos uma vida firme na fé que nós abraçamos, nós encontramos no Evangelho de João algumas passagens que falam acerca da segurança providenciada por Deus para que nós nos mantenhamos firmes na nossa fé. E aí a gente encontra Jesus dizendo em João capítulo 6, verso 39 o seguinte: e a vontade de quem me enviou é esta. Olha o que Jesus nos diz: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Em João capítulo 10, versos 27 e 28, o Senhor Jesus complementa ainda, ele diz: as minhas ovelhas. Está aqui o rebanho do Senhor, nós somos ovelhas dele. E ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna,
jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então a gente encontra, não é, exortações da palavra, mostrando que nós precisamos na nossa jornada permanecermos firmes na fé, mas por outro lado, o próprio Senhor dizendo: eu cuido de vocês, vocês que são minhas ovelhas, eu lhes sustento, e ninguém vai arrebatá-las das minhas mãos. O grande doutrinador da igreja, o apóstolo São Paulo, também fala muito deste aspecto da doutrina, né, que o reverendo Weber Carlos Campos chama de perseverança dos santos ou preservação dos santos. Paulo trata sobre esse assunto nas suas cartas. Em Filipenses capítulo 1, verso 6, ele diz assim: estou plenamente certo, convicto de que aquele que começou boa obra em vós, ele escrevia à igreja e perfeitamente nos fala nesta noite, não é? Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que graça, né, o Senhor nos dá. Escrevendo a segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, verso 18, ele diz assim: Paulo diz, o Senhor me livrará também de toda obra maligna. Veja que ele não diz, apesar de ser o grande doutrinador da igreja, ele diz assim: eu, pelo meu conhecimento que eu tenho de Deus, pelas convicções firmes da minha teologia, eu me livrarei das obras malignas que vêm contra mim. Não, Paulo não diz isso. Paulo se coloca na dependência do Senhor. Ele diz: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. E é o mesmo que está fazendo conosco. Inclusive, ressalte-se que o apóstolo São Paulo, ele apresenta o Espírito Santo como participante desta segurança que nós temos, não em nós mesmos, porque até a fé que nós temos nos é dada, é dom de Deus, vem de Deus, né? E aí Paulo diz o seguinte, 2 Coríntios capítulo 1, verso 22, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Por isso que nas nossas fraquezas é o Espírito Santo que vem e nos assiste, como nos diz a palavra, e não a nossa sabedoria, não é? É por isso que nós nos dobramos muitas e muitas vezes em oração, pedindo a misericórdia, pedindo o socorro de Deus para certas situações que vêm sobre as nossas vidas. Mas Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, versos 13 e 14, ele reforça essa questão da participação do Espírito Santo nesta segurança que nós temos na nossa caminhada, na nossa peregrinação, na nossa jornada cristã. E aí Paulo diz assim: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Portanto, meus queridos irmãos, as Escrituras Sagradas, a Escritura Sagrada, tanto ela ordena, ela nos exorta, ela nos recomenda, nós como cristãos, a perseverar na fé, isto é, a buscar uma vida santa e consagrada, quanto afirma que Deus, o nosso Senhor, é quem nos preserva por meio de ações que promovem para que permaneçamos firmes na nossa jornada, ações essas que vêm através da palavra, através do discernimento do Espírito Santo, através de uma ministração como esta à noite aqui na igreja, através da escola dominical,
do culto que a gente tem, do culto doméstico que você faz na sua casa. A palavra de Deus está sempre nos falando, sempre nos ministrando e nos mantendo perseverantes, né, na nossa jornada cristã. Entretanto, observa-se que há cristãos, sim, há cristãos que parecem enfrentar as maiores lutas da vida sem um profundo senso dessa dependência de Deus. O que é uma pena, não é? Até mesmo nós, eu e você, muitas e muitas vezes nós somos pegos enfrentando as nossas lutas e achando que Deus não tem que se envolver nelas. Quando não é assim que a palavra do Senhor nos recomenda. Porém, o fato é que somos frequentemente impactados, digamos assim, por uma forma humanista de enfrentar as provações e os sofrimentos. Forma essa que nos leva a sermos e acharmos que somos autossuficientes, somos autônomos. E aí, quando o mundo cita a famosa frase comumente atribuída a Nietzsche, o que não te mata te torna forte, né? Eu acho que vocês já ouviram falar nisso. Está frequentemente ratificando um otimismo acerca da habilidade humana para se adaptar em meios a desafios físicos e emocionais, de tal forma que as pessoas saem, né? Essa palavrinha está sendo muito usada, saem resilientes, saem fortalecidas, saem musculosas, não só fisicamente, mas saem musculosas emocionalmente para enfrentar as lidas da vida. E os cristãos entram nesta onda e se esquecem de que a resiliência parte primeiramente da sua dependência de Deus, porque é dele que vem todos os frutos e as colheitas do suor do nosso rosto e do nosso trabalho, Assim, eu sou inclinado, meus queridos irmãos, a pensar que o raciocínio que há cristãos que parecem enfrentar as maiores lutas da vida sem um profundo senso de dependência de Deus, ele é mais comum entre nós do que nós costumamos perceber. Eu não tenho pesquisa sobre isso, mas que eu creio que se eu fizesse uma pesquisa, talvez nesta noite com vocês, e vocês fossem sinceros em responder a esta pesquisa, talvez muitos de vocês diriam: pastor, é verdade. Muitas e muitas vezes eu enfrento as maiores lutas da minha vida sem um profundo senso de que eu sou dependente de Deus para vencer nessas lutas. Digo isso porque tal raciocínio, vou repetir mais uma vez, de que há cristãos que parecem enfrentar as maiores lutas da vida sem um profundo senso de dependência de Deus. Esse raciocínio atingiu alguém que ouviu diretamente o ensino de Jesus por 3 anos. E mesmo após caminhar com Cristo durante 3 anos, ele continuava em muitas situações pensando dessa forma: eu enfrento as maiores lutas da vida sem depender de Deus. Eu enfrento pela minha força. Eu me enfrento com a minha sabedoria, quando a força e a sabedoria vêm de Deus. Pedro, apesar de ter ouvido, ter aprendido, ter sido ensinado e ministrado por Jesus durante 3 anos, ainda pensava dessa forma.
É isso que a passagem de Lucas capítulo 22 que nós lemos, a partir do verso 31, ela nos mostra Pedro pensando que era apto a suportar provações na força do seu próprio compromisso que tinha com Cristo. Não, eu sou o cara, eu sou o comprometido. Todo mundo pode abandonar a ti, Senhor, mas eu não. Eu vou contigo até o fim. Ele confiava em si. Ele confiava no compromisso que ele tinha. E não era um compromisso dependente de Deus. Contudo, nesse caso, como podemos ver no desenrolar da leitura do texto, de Lucas capítulo 22, mesmo estando próximo ao Senhor e sendo ministrado por Ele, essa sua autossuficiência o levou à queda. Mesmo andando com Jesus, sendo ministrado por Jesus, sendo avisado por Jesus, Pedro não evitou a sua queda. E isso, queridos irmãos, pode ser verdadeiro também a meu respeito e a seu respeito. Podemos ler as nossas Bíblias, podemos vir aos cultos regularmente, podemos fazer o culto doméstico em nossos lares, podemos frequentar reuniões de orações, vigílias, até aquelas vigílias que achamos que são vigílias poderosíssimas, mas ainda assim estamos propensos a cair. É isso que esse texto há de nos ensinar. Assim como Pedro, que no momento pode proferir a mais bela confissão acerca de Cristo, a gente encontra o seguinte relato em Mateus capítulo 16, versos 15 a 20. Mas vós, continuou ele, é Jesus falando, quem dizeis que eu sou? Pedro salta de lá e responde. Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Jesus ensinando ele a dependência, E ele não percebe. Continua o texto. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Então, da mesma forma que Pedro, no momento, ele pode proferir essa mais bela confissão acerca de Cristo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, num próximo instante, no momento seguinte, Pedro está tentando dissuadir a Cristo de ir à cruz. Aí o verso 21 nos diz, desde esse tempo, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas. Era necessário ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Jesus abriu o jogo com os discípulos. Gente, está tudo muito bom. São 3 anos dessa caminhada fantástica, sensacional. Vocês são 12 caras que vão experimentar o que multidões e mais multidões, milhões e milhões de pessoas desejarão. Andar pessoalmente comigo, serem ministrados pessoalmente por mim. Mas, sabe de uma coisa? Eu não vim para essa festa aqui. Eu vim para ir à cruz. Olha a ceia aqui, preparada para nós nos lembrarmos. Eu vim para ir à cruz.
e na cruz entregar o meu corpo para ser moído, machucado, para que meu sangue seja derramado em favor de vós, em favor de vós. Aí quando Jesus termina de dizer isso, Pedro, que havia dito, tu és o Cristo, né? Tu és aquele que nós esperávamos, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Pedro chama Jesus à parte, né? Ô Senhor, vem cá, eu quero te dizer um negócio. Olha, ninguém escute, mas Senhor, é o seguinte, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo nenhum acontecerá. O texto diz, e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. O Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro agora já estava se contradizendo a sua afirmação, e aí diz, não é? Tem compaixão de ti, Senhor. Sim, tem compaixão de ti, Senhor. Cruz, morte, ressurreição, acabar essa coisa gostosa, essa comunhão maravilhosa que nós temos. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. A grande verdade, queridos irmãos, a grande verdade é que nós, eu e você, querido irmão, querida irmã, nós também podemos demonstrar a mesma instabilidade espiritual de Pedro. Isso é fato. No momento, podemos nos sentir tão próximos de Deus. Ah, que maravilha! Como é bom estar na casa do Senhor, como é bom estar com os irmãos, como é bom louvar, como é bom adorar, como é bom pregar, como é bom fazer isso e aquilo para o Senhor. No momento, podemos nos sentir tão próximos de Deus, e no próximo, voltamos aos nossos pecados rotineiros, em relação aos quais nos sentimos escravizados. Você sabe o que eu estou falando, eu sei do que eu estou falando. Você pode me perguntar, mas pastor, por quê? Qual a razão disso? A razão, querido, querida, é que tanto Pedro como nós somos, ambos nós somos frequentemente, não é, imaturos acerca de muitas coisas concernentes às provações deste mundo e à proteção do nosso Deus. Nós nos achamos. Por isso, voltando à passagem, está aí, ó, Jesus dizendo, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Nós conhecemos essa conversa de Pedro com Jesus. Ela contém uma antecipação profética das provações que estavam por vir, mas também o encorajamento do Salvador para que Pedro e nós, seus discípulos, pudéssemos enfrentar tais provações. Essa passagem, queridos irmãos,
ela alerta para a queda de Pedro. O Senhor estava alertando Pedro para a sua queda, como veio acontecer. Mas também essa passagem, ela revela a misericórdia de Cristo para com os que caem. Nessa passagem, a gente costuma só olhar a queda de Pedro, olhar pelo lado negativo, olhar pelo lado do tropeço enorme de Pedro, que parágrafos à frente, nega veementemente por 3 vezes o nosso Senhor. Mas essa passagem revela também a misericórdia de Cristo para com os que caem. Ainda que Jesus tenha antecipado a queda de Pedro, o discípulo não absorveu tais alertas. Vejam que o Senhor diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Aí no verso 33, Pedro diz, ele porém respondeu: Senhor, eu, Pedro, não é só Simão era lá atrás, eu, Pedro, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Meu irmão, minha irmã, por que Pedro não atentou para os alertas de Jesus? Sabe por quê? Porque Pedro acreditou, repito, na força do seu compromisso para com Cristo. Nós não podemos negligenciar tais alertas de Cristo. Desta forma, conforme as análises, é dele que eu bebo para trazer essa reflexão para vocês. Conforme as análises do reverendo Heber Carlos Campos Júnior, em Lucas 22, 31 a 34, Jesus admoestou Pedro em 4 áreas de provação deste mundo e da proteção do Senhor, que não podemos perder de vista, as quais começam com a letra I, segundo ele, para facilitar a memorização. Verso 31, Lucas capítulo 22, verso 31, vamos entrar na exposição, caminhando do meio para o fim da nossa palavra. Lucas 22, 31, diz assim, Jesus diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Jesus está ensinando a Pedro sobre a intensidade das provações em nossas vidas. Simão, Simão, até a gente se lembra quando lê isso aqui, não é? Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. A gente até se lembra do texto lá de Jó, né? A passagem lá de Jó, quando Satanás chega e diz a Deus, não é? E insinua que Jó, ele é fiel, temente a Deus e se livra do mal, porque Deus o abençoava com muita prosperidade. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Jesus está ensinando a Pedro sobre a intensidade das provações em nossas vidas. Há vários indícios no texto, queridos irmãos, que apontam para o perigo e a força dessas provações. Explico. Observe que Jesus chama o seu discípulo pelo seu nome 2 vezes. Jesus diz: Simão, Simão. E interessante, não o chama de Pedro. Chama pelo seu nome original, pelo seu nome antes de convertido, por Simão o pescador, e não Simão o discípulo de Cristo. É bem possível aqui que Cristo quisesse enfatizar a fragilidade de Pedro. Pedro, embora você tenha se convertido, seja uma liderança no meio do meu povo,
seja um homem fiel a mim, vírgula, não é? Porém, tu és Simão, tu és Simão. Ele, Pedro, não é a rocha que pensa que é. Em seguida, o mestre alerta Pedro, como se estivesse dizendo assim: ei, Simão, atenção! Aquelas coisas que a palavra nos fala, né? Ei, meu filho, minha filha, atenção! Não brinque com isso! Atenção! Ei, Simão, escute o que vou te dizer. Jesus está chamando a atenção do seu discípulo para algo sério. Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. O indicador mais claro de intensidade é o verbo peneirar, que se encontra aqui. Essa ação realizada por Satanás é uma metáfora cujo forte chacoalhar e sacudir destacam quão doloridas são as nossas provações. E cada um pode e sabe como as provações são doloridas nas nossas vidas, nas mais variadas áreas da nossa vida. Irmãos, Paulo, escrevendo aos Efésios, nos chama a atenção que nós também somos alvos destas intensas investidas do inimigo para tentar nos tirar e nos afastar e nos deixar longe dos caminhos do Senhor. Da mesma forma que o Senhor, não é, usa essa metáfora, olha o que é que Paulo nos escreve em Efésios capítulo 6, versos 11 a 16, nos ensinando sobre a intensidade das provações em nossa vida. Ele diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Pois o irmão pode ler em casa esse texto todo de Efésios. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes, olha a frase, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Tomai, pois, as armaduras de Deus, e não as vossas armaduras, não as vossas ferramentas, não a musculatura da vossa sabedoria, não o compromisso que você pensa ter com Cristo e que é fiel e que nada lhe afastará dele. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. A nossa dependência de Deus quanto à intensidade das provações em nossa vida. Mas o reverendo Weber, na sabedoria que Deus lhe deu, ele não fica só na questão das intensidades. Ele diz que Jesus administrou Pedro em 4 áreas de provações neste mundo, e da proteção do Senhor que não podemos perder de vista. Ele destaca a segunda área de provações. Capítulo 22, a gente estava no 31, agora a gente vai para a primeira parte do verso 32. Diz assim: eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Isso é Jesus. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Jesus destaca a intercessão feita por Ele, intercessão essa que nos preserva. Eu estou domingo à noite aqui na igreja, certamente o pastor Lourinaldo não está pregando para mim.
Eu estou aqui pregando porque certamente eu estou aqui e você está aqui, querido, querida, porque Cristo intercede por nós. Intercede por você, meu irmão. Intercede por você, minha irmã. Eu, porém, roguei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. Se Satanás é nosso adversário, Cristo se contrapõe como nosso defensor. No caso de Pedro, Cristo previu que a única razão para a sua fé não falhar era porque o Salvador, Jesus, oraria por ele. Essa promessa de Cristo a Pedro nos ensina que a persistência nossa na fé em Cristo Jesus, que nos traz ao domingo à noite para a igreja, é dom dado por Ele a nós. É pura graça de Deus sobre as nossas vidas. Glória seja dada ao Senhor. A oração eficaz de Jesus é o fundamento da fé de Pedro. A oração eficaz de Jesus é o fundamento da nossa fé. Ele ora por nossa fé. Observe que existe uma mudança do plural no verso 31. O Senhor diz: vós, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Ele está se referindo a todos os discípulos. Assim, a todos vocês estão sob o alvo, sob o dedão, sob ações que serão lançadas contra vocês, para que vocês desistam da fé, para que essa mensagem não seja levada ao mundo inteiro, para que no século 21, em Campina Grande, no dia 14, na Igreja Presbiteriana Renascer, essa mensagem não seja pregada. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Mas aqui no verso 32, o Senhor está usando o singular, ti. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti. Significando que, embora Satanás atacasse outros discípulos, Cristo, Ele preservaria Pedro de naufragar na fé. Fato que, infelizmente, não pôde ser evitado com Judas Iscariotes. Logo Judas sucumbiu às investidas do maligno, traiu o Senhor. Por outro lado, Pedro só não seguiu o mesmo caminho porque o Salvador Jesus intercedeu por ele. Não é porque Pedro fosse isso ou aquilo outro, não. É porque Jesus intercedeu por ele. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos atentar que em outra ocasião, Cristo registrou que da mesma forma que intercedeu por Pedro, igualmente ele intercederia por todos os fiéis que ainda estavam por vir. Isso é, Cristo disse, olha, em outra ocasião, eu não só intercedi por Pedro para que ele permanecesse firme. E aí ele faz uma oração conhecida como uma oração sacerdotal, em João capítulo 17, ele diz o seguinte no verso 11, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Verso 15, não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, e a tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Verso 20, tem tudo a ver com nós, cristãos do século 21. Não rogo somente por estes. Isso tem 2000 anos, irmãos.
não rogo somente por estes 12 que estão me seguindo e outros mais. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles, por você. O Senhor Jesus intercede por você, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, da sua palavra. A terceira e penúltima área de provações deste mundo e da proteção do Senhor, que não podemos perder de vista, conforme Heber Júnior se encontra na segunda parte do verso 32 do capítulo 22 de Lucas. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres. Tu, pois, quando te converteres. Jesus falando para Pedro. Tu, pois, quando te converteres. Jesus deixa implícita a inconsistência da caminhada cristã. A frase quando te converteres, queridos irmãos, ela implica que Pedro certamente cairia em tentação. O converter do texto não significa que Pedro não fosse cristão durante todo o ministério de Cristo antes da cruz. Não. Mas aponta para o arrependimento que cristãos devem demonstrar quando caem. A vida de vocês vai ser essa vida de inconsistência, como a vida de Pedro. Vocês vão crer, vocês vão obedecer, mas vocês vão pecar. E vocês vão precisar se arrepender dos seus pecados. Por isso, nós começamos os nossos cultos aqui na nossa igreja. E é por hábito, nas igrejas presbiterianas, que os nossos cultos comecem com a confissão dos nossos pecados. Porque nós sabemos que a nossa natureza, a nossa velha natureza, habita em nós. E nós desobedecemos ao Senhor. O converter do texto não significa que Pedro não fosse cristão durante todo o ministério de Cristo antes da cruz, mas aponta para o arrependimento que cristãos devem demonstrar. Por isso Jeremias, em suas lamentações, diz assim, Jeremias diz assim: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antes. E em relação ao arrependimento, o Senhor nos deixa várias exortações nas cartas do Apocalipse. Na carta a Éfeso, o Senhor diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Na carta a Pérgamo, o Senhor diz assim: portanto, arrepende-te, e se não, venham a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Na carta a Tiatira, o Senhor diz também assim: eis que o prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteraram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Na carta a Sardes, o Senhor diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Na carta a Laodiceia, o Senhor diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Pedro, tu, pois, quando te converteres das inconsistências, dos altos e baixos da caminhada cristã, tu precisas te arrepender. Nossa vida está cheia de altos e baixos por causa das provações. Não estamos cientes de quão instáveis somos. Foi somente mais tarde, quando Pedro aprendeu a grandeza do Supremo Pastor, em 1 Pedro capítulo 5, 4,
que ele realmente entendeu a importância de nos humilharmos e reconhecermos que quem verdadeiramente nos dá consistência e nos mantém firme na nossa caminhada cristã é o Senhor. E ele escreve assim: e quando aparecer o sumo pastor, o supremo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E o Senhor nos diz, através de Pedro nesta noite: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele ora por vós e tem cuidado de vós. Para que a gente termine essa explanação de hoje, voltemos ao texto de Lucas capítulo 22, verso 32. O Senhor diz: eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Jesus confirmou a bondosa insistência de Deus em nos usar, apesar de quem somos. Jesus confirma a bondosa insistência de Deus em nos usar, apesar de quem somos. Jesus cria, queridos irmãos, que a queda de Pedro e a sua consequente restauração não o desqualificaria para encorajar outros cristãos. Mesmo sabendo que Pedro ia tropeçar, mesmo sabendo que Pedro iria negá-lo e negá-lo feio 3 vezes. Quando você se converter, Pedro, lembre-se de que ao se arrepender, você há de fortalecer os seus irmãos. Na verdade, mais tarde, após a ressurreição de Cristo, quando Jesus reencontra os discípulos na beira-mar de Tiberíades, questiona Pedro acerca do seu amor 3 vezes, a fim de lidar com o seu pecado de ter negado ao Mestre. Observemos que Jesus encara cada indagação: Pedro, tu me amas? E quando Pedro diz sim, eu te amo, Jesus lhe dá uma comissão. Jesus não olha para o pecado de Pedro como a gente faz na igreja. Às vezes o irmãozinho peca e nunca mais aquele irmão tem oportunidade, nunca mais aquele irmão é visto como o irmão a quem Cristo amou, como amou a Pedro. E o que é que acontece? Jesus olha para Pedro e após a sua confissão dizer sim, Senhor, eu te amo, o Senhor Jesus lhe dá uma comissão: apacenta os meus cordeiros, apesar de teres me negado 3 vezes. Apacenta as minhas ovelhas, pastoreia as minhas ovelhas. Disse-lhe 3ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito 3ª vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Queridos, como é instrutivo o fato de quem recebe a ordem para fortalecer os seguidores de Jesus não é alguém forte e invisível. Não, é alguém fraco, caído, pecador, nega Cristo. E Jesus diz: vai, é você, esse vasinho fraco, essa pedrinha de outrora, que eu transformarei numa musculosa pedra que há de levar o meu evangelho nos primórdios, após a minha ascensão, já que aqui Jesus já havia ressuscitado. Ser útil no reino e até mesmo na liderança da igreja não depende de perfeição,
não enxerguem perfeição em mim, não enxerguem perfeição em pastor André. Vocês se decepcionarão conosco. Nós somos vasos quebrados, que por um detalhe o Senhor nos pinça dentre vocês e nos chama para pregar o Evangelho, para levar a palavra dele aos seus corações. Ser útil no reino, até mesmo na liderança da igreja, repito, não depende de perfeição, mas da jornada interior e exterior, da volta, isso é, do retorno a Jesus e do fortalecimento fiel, não em nós, mas nele. Disse terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Apesar de seus defeitos e falhas, Pedro amava verdadeiramente ao Senhor e não tinha vergonha de, apesar de ter negado o Mestre por 3 vezes, reconhecer o seu amor. Pedro havia confessado o seu pecado, e por ter confessado o seu pecado havia sido perdoado, e agora estava sendo restaurado ao apostolado e à liderança da igreja do primeiro século. Meu irmão, minha irmã, precisamos compreender o Evangelho em suas riquezas protetoras. Quem nos protege é Cristo, pois o Senhor, Ele é quem nos guarda. Se o Senhor não abandonou a Pedro em suas falhas, mas o restaurou, querido, Ele nos ensina nesta exposição desta noite, que igualmente Ele não nos abandona nas nossas provações, principalmente quando nós cedemos, quando nós caímos, quando nós sucumbimos às provações e tentações que vêm sobre as nossas vidas. O fato é que na noite de hoje, Deus deseja nos restaurar. Sim, Deus deseja nos restaurar. Hoje é dia de restauração, é dia de confissão, dia de abrir o coração, eu e você, dizendo ao Senhor: Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes que eu te amo. Baixa a sua cabeça, feche os seus olhos, convido o pastor André. Esteja orando ao Senhor. Só Deus sabe porque Ele nos trouxe essa ministração nesta noite. Mas o certo é que o Senhor deseja que confessemos o nosso amor para com Ele e decidamos, apesar das nossas instabilidades, e tudo que foi dito aqui nesta noite, seguir nas nossas jornadas. Sim, porque Deus colocou o amor dele em nossos corações. Pai, Tu sabes que Te amamos. Tu sabes que, como Pedro, nós tivemos e temos os nossos tropeços. Um dos maiores tropeços, Senhor, está em negar a Ti, quando não dependemos de Ti, ó Pai, para as várias facetas da nossa vida. Nos perdoe, Senhor. Somos conclamados a uma noite de restauração, de renovo sobre as nossas vidas.
Portanto, Pai, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados, e certamente os teus filhos e filhas também já o fizeram. Te peço perdão porque sei que pequei, mas sei que te amo, e mais do que isso, tu me amaste primeiro. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém.